Oi, pessoal. Tô de volta. Cadê vocês, meu povo? Oi, Márcia. Tô aqui, voltei. Oi, pessoal. Voltamos. E agora a gente vai conseguir o João, tá? Olá, olá, olá. Boa noite. Vamos voltando, galerinha. Estamos aqui. Flávio, meu amigo. Que satisfação ter você aqui conosco. Olha, Até que João enfim, aí. entrei Graças a disfarçado aí, Deus. né? Conseguimos, então. Eu já aqui falando com o pessoal, digo, a gente vai conseguir sim. Demorou, mas Bem-vindo, conseguimos. não é? Bem-vindo, doutor João Maurício Rocha. Eu quero primeiro te agradecer, dizer que é um prazer, né, ter você aqui conosco. A gente está já com um grupozinho aí de mães, de pessoas com deficiência. Paulo Fernando, nosso amigo que está aí conosco, Gesiel, eu tenho mães do IAV, enfim, tenho mães da AMAR, mandar um beijo para todos. E a gente já estava batendo um papo sobre a nossa pauta de hoje. Primeiro, eu queria pedir que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho aí. Primeiro, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade aqui para você, Fabiola. É, Agradecer também ao amigo Gesiel aí, que ele estava também me ajudando aqui a encontrar a solução para poder participar disso, já que eu não sou tão high-tech. É, eu até gosto disso, mas eu não sou tão, tão desenvolto como a gente pode perceber agora, né? E quero agradecer aqui a presença de todos e todas, né, que estão dando também uma oportunidade de, 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 de dar um pouco de seu tempo aqui para essa conversa nossa. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Como a Fabiola me falou, meu nome é João Maurício Rocha, eu sou advogado, estou também como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Só um breve resumo do meu envolvimento com o segmento da pessoa com deficiência. Embora eu já tivesse em minha família um tio que é Down, que hoje deve ter uns 55 anos, um pouco menos, tem uma capacidade de limitação muito grande por conta da época em que ele nasceu, então ah, o preconceito, a exclusão era ainda maior e aí os reflexos acontecem, o que ocorre com ele, né? Mas em 2000 eu sofri um acidente no mergulho numa piscina e aí eu me tornei cadeirante, né? Dei um mergulho numa piscina, tive uma lesão cervical entre as vértebras C6 e C7 e acabei adquirindo a deficiência e me tornando uma pessoa cadeirante. A partir desse momento, eu queria viver igual como eu vivia antes, ou seja, ter do acidente, a minha vida mudou, né? Adquiri a deficiência, então a falta de acessibilidade me excluiu, o que foi que me fez a me envolver com o segmento das pessoas com deficiência, né? Conhecer esse universo. Interessante é que hoje eu vejo, isso foi em 2000, está com 20 anos que eu sou uma pessoa com deficiência, e naquele momento que aconteceu isso comigo, eu achei que estava descobrindo o mundo, né, que o universo das pessoas com deficiência era a partir dali, mas não era. Já tinha um histórico de pessoas antes de mim, né? Lá atrás eu conheci o Paulo Fernando, que não sei se ele está aqui presente, mas Ah, é um sim, tá sim militante do conosco. segmento. Tá sim. É, Lá atrás eu conheci ele, né, nesses movimentos e outros também que
que fazem a história do segmento da pessoa com deficiência. E mais além, mais atrás já existem essas pessoas, né? Mas aí, o que é que acontece? A nossa cultura, como é excludente, a gente só passa a perceber quando começa a sentir um pouco mais forte na pele, né? Então, isso despertou meus olhos, que hoje a discussão que a gente faz é justamente, olha, antes, não é necessário que você tenha uma deficiência para você poder fazer alguma coisa pela inclusão, promover acessibilidade, né? Enfim. Então, eu me envolvi com o segmento, tive a oportunidade também de contribuir na Superintendência Estadual da Pessoa com Deficiência. As pessoas... isso foi por volta do ano 2007, a gente conseguiu implementar o Pernambuco Conduz, algumas ações pelo interior, enfim, foi uma experiência bastante importante e que só contribuiu para hoje eu também ter esse entendimento, essa percepção quanto a esse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Hoje eu estou cursando uma pós-graduação de um MBA em gestão pública, também, né, com esse objetivo de contribuir no aprimoramento, na efetivação das políticas públicas, sobretudo no âmbito das pessoas com deficiência. E, por ser advogado também, eu tive a oportunidade em 2019, começar a presidir a Comissão de Defesa dos Interesses das Pessoas com Deficiência na OAB, já que eu já fiz parte lá enquanto estudante acadêmico de Direito, já tinha um envolvimento lá com a comissão e continuou, e eu tive a oportunidade, quando me tornei advogado, também de presidir essa comissão. Então, brevemente, sem muitas delongas, é um pouco dessa minha trajetória. Enfim, e aí a gente está aqui para contribuir, para bater esse papozinho, ter o máximo de interação possível com as pessoas que estão nos vendo, né, para a gente enriquecer. Eu acho que eu, de fato, fico agradecido pela presença das pessoas e a oportunidade que elas nos estão dando, né, de nos ouvir, de ter o interesse de debater, de pensar na temática da inclusão da pessoa com deficiência, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Que todas as pessoas, o mundo todo tem sentido esse impacto muito forte. E aí, se a vida já é difícil para todo mundo, a gente sabe que ela é mais difícil ainda para as pessoas com deficiência, pelo ambiente excludente que a gente tem, pelas diferenças sociais que a gente tem. Então, é por isso que eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, de interagir conosco. Então, deixa eu só... No começo da tua fala, teve uma falha na tua internet, eu não sei se todos conseguiram ouvir. Mas João Maurício Rocha, ele é advogado e ele é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, tá? Ele é um militante ativo, tá? Ele é uma pessoa com deficiência, tá? Ele ficou uma pessoa com deficiência, ele é usuário de cadeira de rodas e eu tenho muito prazer e muita honra de recebê-lo aqui, né? Aí quero aproveitar e mandar um beijo, porque tem muita gente, tem muito amigo aqui, sabe, João? Não tem como a gente não falar, não. Igor Valença, beijo para você. Matheus, Vitor, Claudinha, Amal, o pessoal da Mar tá aqui, Poliana tá aqui. Agradecer a presença de vocês. Márcia, Gilmar. Eita, muita gente. Bia, enfim, Flávio. A gente já estava conversando um pouquinho, João, exatamente sobre essas principais dificuldades, né? Entendemos, né? A gente, no leque de dificuldades que se encontra nesse momento de pandemia, a pessoa com deficiência, mas aí a gente entendeu algumas que, com certeza, são as piores, que é a questão da prioridade em unidade hospitalar, né? Qual é o nosso direito nessa prioridade?
no atendimento médico? Fala para gente. Só um minuto aqui, por gentileza. Como é que eu... Só um minuto, por favor. Estou muito feliz com o pessoal que está chegando aqui, viu? Que bacana. Oh, que joia. Tem muitas mães, viu? Muitas mães. Veja, é garantido. A gente, não sei se todos conhecem, mas a gente tem a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que ela foi incorporada ao ordenamento jurídico no ano de 2008, e ela foi incorporada com status de emenda constitucional. O que isso quer dizer? Que a convenção ela vale como emenda, ou como Constituição. Não é? Então, todo o ordenamento jurídico, as observações que a gente faz hoje, elas têm um amparo constitucional nesse processo de inclusão. E um dos seus artigos da Convenção, que em certa medida foi replicada também na Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também foi replicado, trouxe essa garantia de se dar o atendimento prioritário às pessoas com deficiência. E aí a gente precisa diferenciar aí, ter claro também nesse atendimento prioritário, porque esse atendimento prioritário ocorre, por exemplo, na hora das vacinas, né, essa vacina de gripe que teve aí, então você estabelecer um calendário, incluir as pessoas com deficiência como público prioritário e aí dar esse atendimento. E aí tem aquele outro atendimento emergencial, que é de fato nas unidades hospitalares, que é aquele aí, a gente tem que observar os critérios médicos, né, de urgência. Então, embora a pessoa com deficiência ela tenha prioridade, se ela chegar num lugar em que outra pessoa esteja num estado mais grave que o dela, então naturalmente aquela pessoa vai ser atendida antes dela. Então existem essas diferenças, né? Mas o atendimento prioritário, e sobretudo nesses momentos de crise, em situações de calamidade pública, lá não traz especificamente em situação de saúde pública de pandemia, mas traz a situação de calamidade, enfim, a gente está vivendo um momento de calamidade, de pandemia mundial, ou seja, todo mundo está sabendo disso, o mundo todo fechou, a gente está sofrendo com esse isolamento. Então, é garantido, né, constitucionalmente, legalmente, a essas pessoas o direito desse atendimento. E aí, o mais importante que isso é a gente refletir a forma de se efetivar isso. Porque se a gente observar, o Brasil ele é um dos países no mundo que tem um arcabouço jurídico extremamente favorável e solidário, vamos dizer assim, né, à inclusão da pessoa com deficiência. Né? Agora, a efetivação disso, a gente, enquanto pessoas com deficiência, as pessoas que interagem conosco, né, com esse segmento, que tem interesse, quando a gente vai para a prática, a gente acaba não percebendo muito a efetivação desses direitos. E aí, o que eu acho que é importante também para a gente conseguir isso é o papel das organizações da sociedade civil, no sentido de construir, de colaborar, né, com as políticas públicas, para de fato efetivar e atender essas pessoas. Então, como você mesma tem uma experiência no Instituto, né, que visa dar esse amparo às pessoas, a gente tem como identificar essas pessoas, fazer um listamento, enfim, e a partir daí a gente de fato gera a identificação de uma política pública e encaminhar. E aí, mas aí tem outros espaços também, sobretudo os espaços públicos, né? As prefeituras, a própria Secretaria do Estado de Saúde, são canais
que a gente tem que provocar, embora eles tenham as obrigações de pensar isso antes, né? Então, assim, é, o poder público, ele já tem essa obrigação de pensar e de garantir esse planejamento. E a observação de atendimento prioritário às pessoas com deficiência é mais importante que a gente tenha esse acompanhamento, dê esse apoio, sobretudo nesse momento de pandemia. Eu, por exemplo, estou seguindo à risca esse isolamento. O fato da gente que tem uma lesão medular, que acaba utilizando equipamentos de higiene pessoal, como sondas, enfim, tem que fazer procedimentos de higiene que expõem a gente a um contato com bactérias, enfim, isso acaba por trazer um esforço a mais para o nosso Isso, sistema de defesa. isso. Então, a gente está vendo esse vírus aí, ninguém conhece, ninguém sabe, é muito forte, muito rápido. Então, isso causa medo em todas as pessoas, né? Inclusive quem não tem também não é imunodeprimido, não tem alguma fragilidade, mas causa medo também. Então, se a gente está nessa situação, outras pessoas também estão isoladas, e aí como é que a gente vai criar essa rede de apoio e suporte, né, para essas pessoas que estão isoladas, por conta de diversos fatores, por conta que a moradia é de difícil acesso e tem que ficar, porque está se isolando mesmo, seguindo a recomendação, com cuidado da saúde, né, com cuidado da preservação da própria vida. Mas eles têm, por exemplo, ter acesso a medicamentos, a equipamentos de higiene, né? Enfim, a continuar a sua vida nesse momento de isolamento, né? De pandemia. Então, eu acho que encontrar essas soluções para, de fato, a gente garantir essa rede de suporte, né? Levar informação para essas pessoas, para que elas possam também contactar, pedir ajuda com o poder público, com as organizações. Então, o direito ele está garantido, né? Constitucionalmente, legalmente, ele está garantido. O que a gente precisa garantir é que, de fato, esse direito está sendo observado. Como eu não faço parte de uma área específica dessa, que isso enquanto poder público, né, de uma área de gestão, a gente tem o acesso às articulações ou pela imprensa ou pelos grupos que têm se formado, né, para dar essa rede de suporte às pessoas com deficiência. Então, acho que é esse caminho que a gente deve seguir, né, fortalecer essa rede, para que, de fato, a gente consiga dar essa proteção e conseguir imprimir na sociedade esse senso comum inclusivo, né? Quebrar um pouco essa barreira atitudinal, porque a exclusão, a meu ver, ela ocorre mesmo, a principal causa dela, a barreira, é a barreira atitudinal, que é aquela que está velada, que é aquela que diz assim: olhe, eu concordo com sua causa, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer aquilo. Mas se você estivesse no meu lugar, você faria, porque não teria outra opção. Pois é. Entende? Então, eu acho que é essa cultura, a gente tem que levar essa cultura de um ambiente acessível, que a gente não vai falar de inclusão, assim, efetivamente da inclusão, se a gente não tem acessibilidade. Ou seja, se uma pessoa que tem um comprometimento de mobilidade alto e mora num lugar enladeirado, por exemplo, os morros, o Recife é cheio de morros, ele mora no morro, como é que ele vai entrar e sair de casa? Pois é. Então, né, como é que ele vai sair se ele não tem um acesso a uma cadeira de roda?
A pessoa cega, como é que ela vai desempenhar as atividades de trabalho dela se ela não tem as ferramentas, se ela não tem aquelas tecnologias assistivas que ressaltam a capacidade dela e não a deficiência. E essa é a ótica, o senso comum, a lógica, é de observar as pessoas com deficiência sempre como ônus, como peso, e eu acho que cabe a nós, ao segmento das pessoas com deficiência, independente de qual tipo de deficiência tenha, as pessoas interessadas com que essas pessoas sejam incluídas, de começar a pautar isso daí, né? De firmar um ambiente acessível. Então, a partir daí, a gente, de fato, efetiva a inclusão da pessoa com deficiência. Lá na ONG, primeiro deixa eu mandar um beijo para a Raíssa, para a Patrícia, que está aqui conosco, para meu filho, o Felipe, um beijo. Titia Eliane, te amo. Olha, tem uma coisa que eu gosto muito de orientar lá as mães, porque a gente diz o seguinte: tem o direito, mas quando a gente chega lá, a gente não consegue, não é? Não, eu tenho uma prioridade, mas quando eu chego lá, não existe a prioridade. Tem uma coisa que eu gosto muito, muito. A Juliana também está aqui. Um beijo, Juliana. Eu gosto muito de falar para as mães o seguinte: gente, denuncia no Ministério Público. Não adianta a gente fazer vídeo, botar no Instagram, botar no Facebook, não vai surtir efeito, tá? Tem que ser denunciado. Isso é uma bandeira que eu tenho, que eu carrego dentro de mim desde quando o Arthur nasceu, tá? A lei existe, nós temos uma lei e é uma lei forte, porque a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei forte e, claro, que existe, ainda falta, é lógico, né? Lógico que sempre a gente vai achar que falta alguma coisa, mas nós temos uma lei. Então, é ir buscá-la, tá? Se eu chego no hospital, eu sei que tudo está errado ali. Meu filho precisa de UTI, não está, não tem leito para meu filho, não tem, enfim, não tem um atendimento especializado. Mas cadê a denúncia no Ministério Público? E agora, nesse tempo de pandemia, que tá bom mesmo. Porque você faz ali, na internet, tá? Até no seu celular, você denuncia. Então, eu quero, mais uma vez, reforçar isso para as mães, que a gente precisa atiçar a justiça. A justiça, ela não vai vir se a gente não for lá buscá-la. Dá trabalho, Fabio, dá trabalho. pegando essa sua fala, eu não tenho dúvida de que a gente tem que provocar o Ministério Público, sobretudo nos casos coletivos, mas eu acho também que as entidades, uma das pessoas legitimadas a proporem ações civis públicas em favor de seus associados e seus interessados são as entidades. E as entidades, o terceiro setor, as organizações da sociedade civil, eu acho que elas podem também contribuir com o Ministério Público nesse papel. Então, assim, olha, o ordenamento jurídico, a convenção entrou em 2008, certo? O decreto legislativo 186 foi 2008. 2009 foi o decreto presidencial. Então, veja lá, 2008, a gente está em 2020, são 12 anos que a gente já tem um arcabouço jurídico constitucional para isso daí, mas os reflexos disso, a gente quer saber. Agora, a gente sabe das demandas que existem também para o Ministério Público, então a gente vai entrar dentro daquele rol de demandas do Ministério Público para encaminhar. E as entidades têm essa legitimidade, sabe? Então, eu não estou dizendo, não estou sugerindo para litigar aí, para sair processando a torta e a direita, não é isso. Mas eu acho que já passou, assim, até em certa medida, o tempo em que as entidades elas também comecem a fincar o pé, a bater o pé e dizer assim, olha, o que a gente está argumentando, está propondo, está querendo construir e avançar, não é favor, é obrigação. Obrigação. Né? Mas
Mas assim, em certa medida eu entendo as entidades que, não, eu vou arrumar briga, depois eu vou querer uma parceria, não vão conseguir porque eu E não processei e tal. Mas, isso, não só mas isso, eu acho que esse, mas eu desculpa. acho que, mas eu acho que não pode, a gente não pode se omitir, assim, ficar com medo dessas questões, porque a gente vive num país democrático. Dependendo do próprio surgimento das entidades, ela vem com esse fim de defender juridicamente as pessoas com deficiência. Então, eu acho que é um caminho também, sabe? Tra- Não a administração, a administração pública, ela tem que seguir, é, ela tem que seguir uns ritos, é, não só ritos, mas uns critérios que acaba, em certa medida, engessando ela um pouco para atender as políticas públicas. E aí a gente tem a Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que, que traz uma clareza nas relações das organizações com a administração pública, na execução de projetos e de políticas públicas. E aí, aí onde as entidades também têm que mostrar que elas estão aptas para colaborar com o poder público, para fazer um termo de colaboração, para fazer um termo de fomento, né, para ter um acordo de cooperação com o poder público na efetivação das políticas públicas. Eu, de fato, acredito que a gente só consiga avançar mesmo nesse processo de inclusão, com o terceiro setor chegando junto da administração pública em todos os níveis, municipais, estaduais e federal, para executar essas políticas públicas. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender um pouco a lógica. O que é o terceiro setor? O primeiro setor é o poder público, certo? O segundo setor é a iniciativa privada, né? O mercado, são as empresas. O terceiro setor são aquelas entidades que não têm fins lucrativos e que se prestam alguma coisa na sociedade civil, é um sindicato, é um partido político, é uma associação de bairro, enfim. Então, essas entidades, elas surgem via de regra, pelo amor a alguma causa, né? E ela, com esse, ainda que de forma amadora, executa muitas políticas públicas. E na área, por exemplo, assistencial, na área de direitos humanos, da pessoa com deficiência, sobretudo, na área ambiental, eu acho que só essa parceria ela vai conseguir, de fato, levar para a população os resultados que a gente espera do poder público, né? Porque essa forma traz, a meu ver, uma maneira mais clara, transparente, célere de se propor e executar política pública, unindo o terceiro setor, que se propõe a isso daí, e o poder público, que precisa executar e tem a dificuldade por conta de diversos fatores, né? Então, eu sou um entusiasta desse marco regulatório, das organizações, da necessidade de que elas se profissionalizem, né? De que sejam, de que, embora tenha sido o amor que fez com que elas surgissem, as pessoas observem que um CNPJ, ele tem autonomia dele. O CNPJ, ele não se confunde com o CPF da pessoa. Então, ela surge, ela cria vida, pernas e asas e voa, e a pessoa não pode se restringir a querer vincular, amarrar ela em si, né? E perceber que, tanto quanto uma empresa, a gestão de uma entidade, ela tem que ter aquelas observações de contabilidade, as questões jurídicas,
para que, de fato, ela ocupe esse espaço na sociedade de maneira, vamos dizer assim, Mas, mais né? profissional. Isso. Tá? E eu quero aproveitar essa tua fala, João, até para fazer um apelo, porque eu sei que, como o IAV, outras instituições também vivem essa realidade, que é a falta de recursos, né? A gente sabe que buscar direito dá trabalho, a gente precisa de gente para fazer isso. E a falta de trabalho voluntário, isso dificulta muito, segura muito, prende muito a associação dela ir à frente na busca dos direitos, tá? A falta de recursos para ter um funcionário, a falta a falta do próprio voluntário, do próprio trabalho voluntário, isso é um entrave grande que a gente tem, né? Flávio tem uma fala aqui, ele é um pai na ONG, tá? É um voluntário, e ele acabou de se formar, ele é advogado. E ele está dizendo o seguinte, que ele acha que falta a fiscalização do Estado sobre essas demandas, e não há fiscalização. Aí eu quero trazer uma realidade, um testemunho meu. Eu trabalhei 2 anos no hospital, que também era público, tá? E eu tive o grande prazer de fundar a ouvidoria nesse hospital, e é impressionante como ninguém vinha. É impressionante. Meu Deus, não tem ninguém para reclamar nada nesse hospital. Comecei a deixar a salinha e ir nas enfermarias. Eu digo, vou lá olhar. E alguma coisa que fosse pontuada, era eu quem estava indo ali atrás. Então, você veja, eu era funcionária do hospital e era eu quem ia lá buscar e apontar os erros. Então, existe essa cultura do nosso povo de... a gente faz o seguinte, a cultura é o seguinte, eu estou na enfermaria, aí eu estou ali, batendo boca com a enfermeira, com a companheira do lado, a mãe do lado, mas eu não estou indo efetivamente para onde eu devo ir. É lei. Todo hospital ele tem que ter o serviço de ouvidoria. E é lei também que esse serviço tem que ser protocolado, tem que ter retorno. Então, tudo isso são números que fazem sinalizar o governo, tá? Porque a gente sabe que o governo não vai ter perna para fiscalizar tudo que existe no nosso, Perfeito. no nosso o estado. Melhor fiscal é o próprio cidadão e a cidadã. É o povo, não é verdade? Então, Perfeito. vamos para um outro tema que é interessante, que a gente falou sobre essa falta de... como é que está sendo nessa pandemia essa comunicação, essa acessibilidade comunicacional. Como é que está sendo isso? Será que nos hospitais tem intérprete de Libras? Eu, particularmente, nunca vi, tá? Eu nunca vi nenhum órgão, público nem privado, de você chegar lá e ter um intérprete de Libras. E nessa situação de pandemia, como é que fica isso? Até com relação aos comunicados mesmo, em TV, em rádio, na internet, nos meios de comunicação. Como é que está sendo essa coisa de comunicação? Eu, por exemplo, eu vejo muita falha. Inclusive, eu vou até dizer, eu vejo as propagandas da Prefeitura do Recife, todas com intérprete de Libras, e eu vejo de outras prefeituras sem. Então, como é que eu vou estar chegando para falar para o povo com deficiência sobre um vírus cruel, sobre uma doença séria, se eu não estou atingindo a todo o povo? Como é isso? Fala para mim. O que é que você entende disso aí? É a coisa de descrição de imagem, de intérprete de Libras, a própria comunicação, toda a comunicação. Como é que você vê que isso está acontecendo hoje no nosso estado? Eu posso ficar um pouco redundante, mas é como você falou, e é por isso que é a crença que eu disse que eu tenho no terceiro setor na execução das políticas públicas. Veja, todo mundo sabe das dificuldades que a administração pública tem. E aí, a administração pública não, os poderes públicos, eu vou dizer. Porque se a gente for falar de acessibilidade, ninguém está 100% em lugar nenhum. Nem poderes executivos, nem poderes legislativos, nem poderes judiciários. Né? A gente sabe que
a falta de acessibilidade é patente, enfim, a gente sabe das dificuldades. Agora, o que é que acontece? Eu observo que a maioria das coisas que são feitas para incluir a pessoa com deficiência e não tem a participação destas na construção dessas soluções, a gente acaba deixando a desejar, né? Porque, na verdade, só quem sabe onde o calo aperta é a gente. Pois é. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu, embora eu interaja, dialogue com as pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, as pessoas cegas, de baixa visão, eu conheço um pouco do universo deles, posso opinar no quesito promoção de acessibilidade para eles, mas de fato, só quem vai poder dizer assim, olha, esse sistema operacional não é acessível, esse aplicativo não é acessível, isso são as próprias pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade significativa e fundamental nessa implementação, porque a gente sabe, por exemplo, os cadeirantes não são todos iguais, né? Embora sejam cadeirantes, tem os tetraplégicos, os paraplégicos, tem os amputados, tem os níveis, tem as deficiências, umas mais comprometedoras, outras menos. Então, não é um modelo só de acessibilidade que vai atender todo mundo. O que a gente tem que pensar, e aí tem a construção das normas técnicas da ABNT, são os espaços que comportem a maior quantidade de pessoas e que oportunizem que elas sejam incluídas. Então, a gente é que tem que levar essa solução, essas sugestões de promoção de acessibilidade, enfim, para a gestão pública. Agora, a gente apontar os erros é muito fácil. A gente aqui pode passar 24 horas só apontando o erro, o que é que falta, o que é que não sei o que, isso, aquilo. Mas eu acho que é importante a gente mostrar qual é a solução. Ó, a solução é essa aqui, e aí você vai querer implementar ou não isso, né? Então eu acho que isso é que é muito importante na hora da gente efetivar as políticas públicas, a gente ter essa participação, essa atitude proativa e chegar junto do poder público. Existe um dispositivo no marco regulatório que se chama procedimento de manifestação de interesse social. O que é esse procedimento? É você identificar uma política pública e provocar o poder público para a execução daquela política pública. Isso. Então veja que a possibilidade autoral de você preparar um projeto e apresentar à administração pública, enfim, a iniciativa privada para executar aquilo dali, né? Então, isso mostra a possibilidade também, os espaços de ocupação desse terceiro setor, das organizações da sociedade civil na efetivação. Então você tem a possibilidade de provocar o poder público com a demanda, você tem a possibilidade de ser chamado a executar, a colaborar com a execução de uma política pública, você tem a possibilidade de fazer um acordo de cooperação técnica. O que é isso? Eu preciso, sei lá, de um profissional da administração. Então pode-se fazer um pedido de cooperação técnica, né? De acordo de cooperação técnica que não gera recurso propriamente dito, é mais tranquilo, e a pessoa pode fazer uma parceria com o Estado, por exemplo, para ser com o Estado não só com os poderes públicos. Então pode ser a gente construir a execução,
ampliar, por exemplo, os serviços da Central de Libras que existe, né? Enfim, as possibilidades são inúmeras. As possibilidades de geração de renda, né? De ação, de desenvolvimento econômico que a entidade pode fazer. O que ela não tem, o que ela não pode fazer é ter fim lucrativo. Isso é o que ela não pode fazer. É sobrar 10 reais lá, ou 10 milhões de reais, e ela querer dividir isso entre seus associados. Isso não pode. Mas o restante da execução da política pública, de uma contra-ataque, então isso tudo ela pode. Né? Então eu acho que a gente deve fortalecer essa rede, as pessoas, tanto as pessoas, mas as entidades das pessoas com deficiência. Existem grupos aí, fóruns sendo criados, e a gente tem que fortalecer essa rede. Tem sido uma grande esperança, viu? Para nós. Exato. E tem que fortalecer essa rede e socializar as informações. Socializar as informações. A gente conversou na segunda-feira. Eu não vislumbro. Sobre isso, eu e Poliana, da AMAR, nós falamos sobre isso, né? Dessa luz que a gente enxerga na criação de um fórum, de uma federação, de uma associação das associações, porque dentro desse... Nosso amigo Gesiel, ele tem pautado isso aí em alguns lugares, né? Instigado isso daí, nesse sentido. Então, o que importa, eu acho que para mim, nomenclatura, enfim, o que importa é fortalecer essa rede. Exatamente. Isso para mim é o que importa, sabe? E para mim... É a gente conseguir fazer com que a acessibilidade ela seja mais respeitada, as tecnologias assistivas sejam mais acessíveis às pessoas com deficiência e a gente possa ter as capacidades delas, as potencialidades delas respeitadas, sabe? Eu acho que é isso aí. Como mãe, eu quero te falar, tudo isso que a gente busca de crescimento e de força do segmento, tudo isso começa em casa, né? Eu falo sempre isso, tudo isso começa em casa. Então, mamãe, papai, sai do sofá, vem pra briga, tá? A gente tem lei que nos respalda, mas sai do sofá. Primeiro, aceita o teu filho com a deficiência que ele tem. Que tudo começa por aí, sabe, João? Aceita a deficiência do teu filho. É o primeiro ponto. Porque o dia que você aceitar, você, mamãe e papai que está me vendo agora, o dia que você, de fato, aceitar a deficiência do seu filho, você vai buscar pelos direitos dele, tá? Mas as próprias pessoas... As próprias pessoas com deficiência também, elas... eu entendo, assim, em alguns momentos que houve, por parte de algumas pessoas, um desânimo, né, de militar, de estar ali. Eu entendo tudo isso, mas eu não vejo outra solução, assim, de maneira que se torne mais célere, né? Eu acho que o caminho é a gente se unir, porque, na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão da seguinte. O ser humano, ele desenvolveu a teoria de Darwin, lá da teoria da evolução das espécies, diz que a evolução se deu sendo sempre a sobrevivência do mais forte, que passava a sua genética adiante, e aí sobrevivia o mais forte. Né? O ser humano também foi assim. Então, até a gente se tornar o ser humano que nós somos hoje, foi a lei do mais forte. Então, a nossa cultura, todos nós, eu, você, eu acredito que todos que estão aqui participando, teve essa formação excludente de que a pessoa com deficiência é incapaz, de que tem que ser protegida, essa coisa toda. Lógico que hoje a coisa está bem diferente.
existe legislação, um pouco mais de informação de consciência. Então a gente está, de fato, numa situação melhor. Mas falta Mas atitude. ainda Mas falta muito, atitude. muito, Falta muito, atitude muito. da pessoa Não com falta. deficiência, tá? E que, para mim, isso tudo começa lá dentro de casa, na criação, enquanto pequeno, tá? Porque eu vejo muito isso na ONG e em outras ONGs que eu tenho contato, que eu tenho convívio. Porque o que acontece é assim. Bia é uma mãe nossa e ela está dizendo o seguinte: não é o tempo de sair do luto. Tem sim, tem aquele pai, tem aquela mãe, ele precisa, lógico, ele está naquele tempo do luto. Claro, Mas a gente claro. não há de se entender um pai com um filho de 15 anos, de 20 anos, que ainda esteja nesse luto. Né? E que continue tratando esse filho como um bebê, que continue tratando esse filho como um incapaz. Né? Então, é isso aí que ele vai... É nesse pensamento que ele vai ser criado, e é isso que ele vai carregar para a vida dele. Aí ele não quer estudar, aí o benefício para ele já está bom demais, entende? A mãe, por sua vez, que não pode trabalhar, continua numa situação de miserabilidade, porque não pode trabalhar, porque tem medo, porque o que era para ser uma renda extra acaba não sendo, tá? Mas isso aí é um outro assunto que a gente vai falar em uma outra oportunidade, que é a situação das mães, mas a coisa da atitude, isso começa com a mãe e com o pai. E digo a você com toda certeza, porque a gente pega a criança que chega lá recém-nascida, tá? E tem criança que até hoje está lá. E a gente vê a falta do entendimento do pai, da mãe. A gente vê a falta de aceitação. É aquela coisa assim, ó, João. O meu tem X e Y. O meu não. O meu só tem X. Entende? Na hora dos benefícios, aí o meu tem X e Y. Então, é essa cultura que a gente tem que quebrar. A gente tem que quebrar essa cultura. Eu tenho um filho com deficiência, sim. Ele tem os direitos dele, sim. E eu preciso criá-lo como cidadão consciente dos direitos dele Ele e dos tem os deveres. deveres. E dos deveres, entende? Então, eu acho que é esse Perfeitamente. ser, eu acho que é essa educação que vai fazer do meu filho lá na frente ser um João Maurício Rocha, que é um advogado, Oh, militante, entende? Como é que eu vou sim, sem trazer isso para o dúvida. meu filho? Como é que eu posso trazer isso para o meu filho se eu tenho aquela consciência de do bichinho trabalhar, do bichinho estudar, né? Não, mas olha, muito problema, muito... Não, deixa ele ir atrás dos seus limites, vai cair, vai machucar, a gente vai machucar muito mais a nós, mães, mas a gente tem que deixar o nosso filho voar, né? Olha, João, Perfeito. para a gente encerrar, que eu estou com medo que já o Instagram corta a nossa live, Tá. que é 1 hora. Eu queria falar um pouquinho com você com relação ao BPC e esse auxílio emergencial. O que é aqui? Até onde eu posso, até onde eu tenho, até onde eu não tenho. Na ONG eu tenho mães que deram entrada e estão recebendo normalmente, e eu tenho mães que deram entrada e não estão recebendo. Ambas com o benefício do filho com filho menor, tá? Ambas. Uma recebeu, outra não. Eu sinceramente, eu não vejo explicação para isso. Porque eu entendo que, para quem tem o benefício é da criança, né? O benefício é da criança. E esse auxílio é para a mãe. Né? A gente entende que a mãe tem sim esse direito. Mas o que na prática tem Perfeito. acontecido é isso. Duas mães em mesma situação, uma recebeu e a outra ainda está em análise até hoje. Você sabe alguma coisa sobre isso, João? Isso de fato eu não tenho, não tenho um domínio sobre isso, até por não ter o trato com a questão da concessão assistencial. Mas eu acho que o que a gente tem que refletir é a própria existência do BPC e, sobretudo, do auxílio inclusão, tá? O que a gente tem que observar é que existe um modelo de aferição das deficiências, que é o biopsicossocial. Então, nessa avaliação, você avalia um contexto da pessoa com deficiência para que ela tenha aquele auxílio. E aí, nesse sentido, a gente tem que observar assim, que entre nós mesmos, entre as pessoas com deficiência, a gente tem que ter claro de que as pessoas com grau de limitação maior, elas requerem um amparo maior do que os outros que têm menos. Isso.
Então, o que a gente tem que discutir e fazer, efetivar o acesso a esses direitos, é justamente isso. Eu acho também, por exemplo, uma injustiça uma pessoa com deficiência que tem um grau de limitação considerado, que requer o uso de equipamentos, de material de higiene, enfim, essas questões, ela ser penalizada porque ela foi empregada, então ela é penalizada com a suspensão, vamos dizer assim, suspensão, porque via de regra seria uma suspensão daquele benefício de prestação continuada, para ganhar, sei lá, o mesmo valor, em alguns casos, né, se brincar na maioria dos casos. Então, isso é uma injustiça e mostra, cristaliza esse preconceito que há na sociedade de promover ações que fomentem a inclusão e a autonomia da pessoa com deficiência, sabe? Isso. Então, assim, vamos citar uma pessoa, enfim, um tetraplégico, uma pessoa tetraplégica, que ela requer de uma dependência de outra pessoa para ajudar ela, requer de uma cadeira motorizada, requer de um transporte extremamente adequado para de fato ela produzir, ser incluída, né? Então, como é que ela vai fazer isso se, por um lado, quando ela é empregada, ela é penalizada com a perda do benefício, do direito. Aí você fala, não, mas eu conheço um tetraplégico que é um doutor concursado em algum lugar. Tá, esse daí não vai entrar, porque a avaliação biopsicossocial vai reconhecer que ele está longe, quilômetros de acesso desse direito. Mas as demais pessoas que recebem um salário mínimo, a mãe que tem que se dedicar ao filho que tem um grau de limitação grande, essas pessoas têm que poder receber esse acesso, esse auxílio, né, o BPC, enfim, cada um que dê um nome, se é o da assistência social, é o benefício de prestação continuada, aí tem a LBI que traz o auxílio inclusão, mas o que importa é que a gente tenha uma renda que possa contribuir para essas pessoas a serem incluídas na sociedade, né, e não ser penalizadas por querer buscar a melhora de vida, a participação na sociedade, contribuir com o trabalho, né, produzir com a sociedade e ser penalizada por isso. Então, aí eu volto a dizer novamente, a gente pode contar com o Ministério Público, a gente pode contar com representantes, mas quem pauta isso daí, quem levanta a bandeira, quem briga, quem gasta pneu, bengala, intérprete de Libras, aparelho, enfim, tudo, somos nós. A pessoa com Exatamente. deficiência, o terceiro setor, as entidades de defesa. Então, somos nós. Eu acho que é nesse sentido que a gente, por isso que eu bato tanto nessa tecla, de se reforçar a rede, de procurar essa articulação, de fortalecer essa articulação, porque Isso precisa ser feito. Zezinho, Joãozinho, É, Joãozinho, que está lá na zona rural sei lá, frânio, de cedro, lá no, sabe, bem longe lá, Terra Nova, essa pessoa ela tem que ser amparada, ela tem que ter um canal que ela possa falar, não só lá do município dela, mas esse terceiro setor, que pode dar um suporte a ela, de orientar, de dar acesso, de incluir em programas, enfim, ajudar a incluir em programas, né? Então eu penso isso, sabe? A minha esperança mesmo na efetivação dessa inclusão, dessa garantia de direitos, de tirar essa maldade de dar com a mão e tirar com a outra, né, nesse auxílio econômico às pessoas com deficiência, é a gente mesmo que tem que pautar para poder pressionar os poderes, né, assim, sobretudo a Câmara Federal,
a fazer as alterações, governo federal, para que a gente possa garantir esse direito às pessoas com deficiência. Pois é, e eu insisto que a solução seria a união dessas entidades, a união dessas ONGs, porque a gente sabe que patologia a criança tem pensão vitalícia, patologia B é BPC, tá? E às vezes a gente vê que a B é muito mais grave do que a A, né? Não, eu não entendo isso, não importa. Acontece, não importa a deficiência. Para mim não importa qual é a patologia, assim, exatamente. mas são pessoas com deficiência. Mas isso aí, João, eu lhe digo com toda certeza que é claramente a desunião entre as ONGs do nosso estado. Nosso estado não, porque eu tenho contato com ONGs em todos os Brasil. Nosso país. Infelizmente isso ocorre no Brasil todo. Nosso povo, né? É aquela coisa do nosso egoísmo de olhar só para o meu umbigo. Então, isso a gente precisa mudar. As ONGs precisam se conectar. Tem que ser junto. Não vou atrás de direito só para criança com minha glicemia. Não, eu tenho que ir atrás da criança com deficiência. Né? Isso é uma grande injustiça que a gente sofre dos nossos filhos não terem a pensão vitalícia. Tá? Isso é muito injusto. Aí patologia A tem, patologia B tem. Por quê? Qual é o motivo? Mas essa é a verdade. Exato, assim que acontece. Né? E só para a gente poder fechar, porque teve uma mãe que falou que não deu entrada no auxílio emergencial, né, do governo, porque ela ainda não atualizou o CRAS o filho dela. Aí isso aí é uma outra situação. E vou dizer para você, atualize, viu? Quem não está com seus dados atualizados, atualize. Porque no dia no aniversário do menino, do seu filho, o seu BPC ele vai ser suspenso, tá? Aí, eita, perdi a gente tem direito, você vai poder entrar no processo todo de novo, mas hoje a gente vê muito mais difícil uma mãe conseguir o benefício. Então, olha, a gente tem luta para a mãe ter uma assistência, se ela tem com quem deixar o filho dela, que ela possa sim trabalhar e que acabe com essa história da renda precária, tá? A gente precisa disso, porque nós mulheres, aí eu falo, essa é a minha bandeira. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou irmã, eu sou filha. Eu não sou só a mãe de uma pessoa com deficiência. Eu não sou só isso. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Eu terminei meu curso de Direito com 47 anos. Entende? Então, eu quero ter a minha vez, eu quero ter a minha voz. Eu quero melhorar a minha vida. Aí eu não posso, por causa do BPC. Eu não recebo. Tudo bem. Mas eu preciso levantar essa bandeira em prol das nossas mães. Mas, com relação a essa coisa que a gente tem que fazer de documentação, de estar tudo em dia, isso aí, façam, porque senão o BPC vai sim ser bloqueado. E para você tê-lo de volta, aí você volta para aquela história toda inicial, tá? Então, eu queria deixar uma mensagem, sabe, principalmente para as mães, que tem muitas aqui, e para a pessoa com deficiência. Eu quero deixar para vocês que os nossos filhos têm deficiência, vocês têm deficiência, mas vocês podem chegar aonde quiserem. Nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. João Maurício Rocha, advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, e que é uma pessoa com deficiência. Então, o limite não existe. O que existe, você tem suas limitações, lógico, mas você não tem um limite para estudar, para buscar crescimento, você não tem. E você, mamãezinha, vamos levantar do sofá e vamos buscar o nosso direito de mulher, porque nós somos anuladas e a gente tem que estar junta para ir atrás desse direito. Juntas, sozinha você não consegue nada. Temos que estar juntas, ONGs unidas, mães unidas, mulheres com deficiências unidas. É isso que a gente precisa. E é esse o meu clamor, tá? A gente já está acabando. Perfeito. Que você possa se despedir antes que termine aqui nosso tempo. Eu só quero agradecer a oportunidade aqui e agradecer a todo mundo que está aqui presente. Muito obrigado mesmo por ter nos dado um tempo de seus dias, enfim,
seu dia para a gente poder fazer essa conversa aqui. E deixar aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência à disposição aqui de todas as entidades, de todas as pessoas. E é só entrar em contato conosco, no que a gente puder ajudar. E contem conosco no que a gente puder, sobretudo para fortalecer essa rede e a gente efetivar